Ô, João Vitor Xavier, quando eu entendo sim se tratar de uma crise, acho que é uma crise técnica, repito, dentro de campo. O retrato, o Hulk muito mal, Gustavo Scarpa, meu Deus do céu, muito abaixo. E isso tem que servir de alerta, por quê? Se vai postergando, agora não é crise, daqui a pouco vai ser, talvez agora não é. Aí, meu amigo, a água já bateu no pescoço e a gente sabe, um time do tamanho do Atlético, a pressão do Galo dentro da zona do rebaixamento, é um Deus nos acuda. Boa tarde, João Vitor Xavier. Boa tarde, Thiago Reis, Edu, Nath, ouvintes do Rádio Esportes. Eu concordo com você, o Galo vive sim uma crise técnica. O time não consegue resultados contra equipes que são muito piores no papel e dentro de campo. Me preocupa muito quando eu vejo o Atlético perder pro Grêmio, que não faz cosquinha em ninguém no Campeonato Brasileiro. Ninguém. Ontem, um dos principais jornalistas lá do Rio Grande do Sul, que agora virou influencer, estava vestido de palhaço lá, né? Pela situação do Grêmio. O Farid Germano. O Grêmio não machuca ninguém. Machucou o Atlético. O Santos não machuca ninguém. Machucou o Atlético. O Santos ontem era para estar desestabilizado em campo, porque perde o seu principal jogador, mais uma vez, o Neymar, fora do jogo. Quando eu era garoto, Thiago, e tinha alguma dúvida, minha mãe me mandava consultar a Barça. Hoje em dia a gente manda a meninada ir pro Google. Então, quando eu tenho alguma dúvida sobre o momento do futebol, eu vou consultar a minha enciclopédia, Emanuel Carneiro. E aí eu me lembro de alguns termos que o Emanuel usava muito e dois vêm a calhar num momento como esse. Primeiro deles, a luz amarela está acesa. Então, a luz amarela está acesa no Atlético. É a hora do Atlético reagir, porque se você for olhar, o Atlético perdeu 2 pontos em casa para o Vitória, que não vai brigar na parte de cima. 2 pontos em casa para o São Paulo, que não vai brigar na parte de cima. 3 pontos pro Grêmio, que não machuca ninguém nesse brasileiro. O único resultado normal desses 4 jogos do Atlético foi perder pro Santos na Vila, apesar do time do Santos não ser um grande time. Agora, se o Atlético tivesse feito o seu dever de casa, conquistado as 2 vitórias em casa, pelo menos 1 pontinho contra o Grêmio lá, o Atlético estaria numa posição normal no campeonato, mas não tá. Então a luz amarela tá acesa no Atlético. E o segundo ponto, o Atlético precisa contratar canarinho belga, Sabiá. Não dá pro Atlético ir pro meio do ano pensando só em Pardal e João de Barro, né? O Atlético precisa subir a régua das contratações no meio do ano, e eu me lembro muito do nosso querido Emanuel, quando ele pediu os canarinhos, né? O Atlético precisa contratar canarinho no meio do ano, precisa contratar cara que vai fazer a diferença, que vai resolver o jogo, que vai dar peso a esse time. O Flamengo, que tá sobrando aí no Brasileiro e parte aí pra ganhar mais uma, se continuar do jeito que tá. O Flamengo ontem tinha o Pedro voltando. Voltou fazendo 2 gols. Volta fazendo gol. Olha a diferença técnica. Olha a diferença de qualidade, olha a diferença de elenco. Então, sim, o Atlético vive uma crise técnica. Pode não ter jogado mal contra o Grêmio, pode não ter jogado mal contra o São Paulo. Mas quando não consegue ganhar, isso indica alguma dificuldade do time. E ontem, além de não jogar bem, perdeu o jogo para uma equipe muito frágil. E queria completar mais 2 coisas sobre o jogo de ontem, aí, independentemente do Atlético. Primeiro, que tristeza para o futebol brasileiro que está acontecendo com o Neymar. Nós estamos aí há pouco mais de 1 ano para uma Copa do Mundo e a nossa grande esperança simplesmente não se mostra em condição de jogar futebol. Ontem ele se arrastou no campo, né? Uma coisa lamentável que está acontecendo com o Neymar. Tomara a Deus que ele se recupere, que ele tenha juízo, que ele entenda de uma maneira definitiva que para render bem em campo, ele tem que estar bem fora do campo. E a segunda coisa, eu estava vendo o jogo ontem, o Cruzeiro não tem um zagueiro que joga o Zé Ivaldo. Nenhum. Saiu pela porta do fundo do Cruzeiro. Escurraçado. Chegou a ser chamado por dirigente do Cruzeiro de carniça, né? Então, Zé Ivaldo é melhor do que qualquer zagueiro do Cruzeiro.